Salve, salve, rapaziada. Bom, o Zico já tá aqui na stream. Tá chegando agora. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a gente vai fazer muita promoção aí em breve do Flamengo, e quem não é Flamengo também vai ter outras promoções, enfim. Você que está assistindo a reprise da live, assiste até o final, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E aí, Zico, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Como é que vai? Tudo em ordem? Tudo certo. Essa barbaridade TV é por causa da barba mesmo? É só por causa da barba, porque eu não sou gaúcho. É por causa da barba. Zico, pô, primeiramente queria agradecer demais, uma honra para mim como rubro-negro e para o canal ter um cara como você, que é 10, não é só o número, mas como pessoa. Muito obrigado por ceder um tempo seu aí pra gente. Obrigado, um prazer grande aí. Espero que esteja tudo bem com você. Momento aí complicado que a gente está vivendo, mas temos que seguir em frente, cada um no seu caminho. A vida não pode parar. É isso aí. Esperar que tudo dê certo no futuro. Eu poderia até dizer que você vem de uma cultura diferente, já que você, né, divide seu tempo entre Japão e Rio e outros lugares também, óbvio. Cara, lá no Japão a coisa tá bem controlada. O que você acha que o oriental, né, o japonês especificamente, tem que outros países não têm para controlar? A educação, né? Respeito à vida humana. Eu acho que tudo que é feito lá no Japão é no sentido de preservar a vida humana. E todas as coisas que estão acontecendo, todas essas recomendações que existem, que apareceram agora, que para muita gente é novidade, lá no Japão é rotineiro, porque todo lugar que você vai tem o álcool gel, quando você vai nas refeições, lugares, tem lugar para você lavar as mãos, você dentro de casa, quando chega, tira o sapato. Então, são coisas assim, bem simples, que a gente deve fazer no dia a dia, cara. E quantas situações já aconteceram no mundo? Através de estudos de ciência, chegaram à conclusão que o vírus se multiplica e você tem que combater, independente do vírus qual for. Então, a higiene te leva a isso. Então, eu acho que isso é um fator importante que os japoneses têm. E outra coisa, existe um senso de responsabilidade, de comando. Lá no Japão, não tem 10 mil pessoas falando, 10 mil achistas. Eu acho isso, eu acho aquilo. Você liga a TV, tem um que fala daqui, outro que fala lá. Não, é o primeiro-ministro que fala e todo mundo, o responsável é ele. E todo mundo fica atento, a não ser que eles peguem um ministro de outra área para falar, mas é a voz do primeiro-ministro. Então, as pessoas sabem quem acreditar, o que está acontecendo. Se houver alguma coisa errada, o responsável é ele, mas existe responsabilidade. Aqui não, aqui fala o presidente, fala o ministro, fala o presidente daqui, de uma área, de outra, fala infectologista, eles brigam entre eles, um fala que está errado, outro fala que está certo, deve fazer isso. A população fica sem saber o que fazer, cara. Você fica assim, qual é o mais sensato? Eu vou escolher isso. Qual é o percentual de que vai dar certo? Aí eu vou por um lado, aí tem 10 que vão pelo outro, tem 50 que vão por outro, tem 1000 que vão por outro, e fica essa bagunça que ninguém entende nada. Hoje você ainda tem a questão das mentiras, das notícias falsas, que você não sabe o que mais vai acreditar. Então, a coisa fica cada vez mais complicada, né? Espero que a gente possa aprender muito para sair dessa situação complicada que passou a acontecer não só no Brasil, mas no mundo, né? Você tem todos os bons hábitos que os japoneses têm, né? De higiene, como todos deveríamos ter, né? Então eu fico mais tranquilo em relação a isso e não vou nem pedir cuidado, não vou nem falar cuidado, porque você tem certeza que se cuida. Assim, falando dessa situação toda, assim, o problema todo realmente é falta de higiene, né? Por isso, do mundo, não só no Brasil, não. Lógico. Sem dúvida, de orientações nesse sentido, educação nesse sentido, que já começa nas escolas, nas crianças. Então, é por aí que começa tudo. Quantos anos a gente vem sofrendo isso? Foi agora no que tem nos hospitais. Se você pegar notícias há 10 anos atrás, são hospitais que não tem vaga, não tem leito, as pessoas ficam nos corredores. Isso não é da agora, entendeu? Não. Por que para as outras coisas? Nós tivemos aí sarampo, dengue,
tantas outras coisas, a gente morre dessas coisas aí todo dia. Então, ainda é problema. Isso aí é falta de quê? Isso aí é falta de cuidados, de higiene, né? Exatamente. Coisas simples. Educação, né? No dengue é o quê? Não, mas você não deixa a planta dentro de casa, a água lá, porque senão dá mosquito e tal. Coisas tão simples que você tem que fazer dentro de casa. Então, eu acho que isso tudo são essa falta de orientações, a falta de alguém da área de você saber seguir. Sim. O cara é fera e olha, vamos fazer isso, independente de ter pandemia ou não. Isso. Entendeu? São campanhas que devam ser feitas em relação a essa juventude que passa por isso, essa criançada que passa por isso. Você vê lá, hoje eu vejo meus netos com 2 anos, de falar tanto, 3 anos, não larga o álcool gel, quer ficar, passar toda hora. Às vezes se torna até perigoso, né? Uma criança está com álcool, não saber, é problemático, mas ouve falar tanto que já é o cuidado que a gente tem que ter agora, né? Não, o Enzo, meu filho, enfim, toda hora quer lavar a mão. Aí a gente até fala, o sabonete tá caro, senão ele usa, bota e fica lá, mó tempão. Verdade. Mas é um ótimo hábito, eu não vou coibir, não, que isso. Não, mas é dever nosso orientar, e quando o menino for para a escola, ser orientado mais ainda. Claro, acho que essa crise aí vem para a gente entender a importância da higiene básica na vida humana. Outro dia eu recebi aqui a gente já recebe, você não sabe se é verdade ou se não é, entendeu? Pesquisas a respeito da educação no Brasil que está atrás da Etiópia, entendeu? Se isso é verdade, onde é que a gente vai parar? E será que o problema começou agora? Não é, né? O problema não é agora. O problema é de anos e anos que ninguém investiu nas escolas públicas, dos professores, que deveriam ser sempre bem remunerados, né? Nas escolas que devem ser reformadas, colocar mais tecnologia nas escolas. Então, isso tudo é uma série de situações que a gente tem que saber o que é mais importante. E não você investir para ser eleito mais à frente, né? E você chegou num ponto que eu queria conversar com você, que, na verdade, é impossível não falar de política nesse momento, né? Claro, sem A ou B, enfim, sem favoritos ou não. Mas eu quero saber a tua opinião em relação ao futebol, a importância do futebol na política. A gente viu alguns movimentos de torcedores que, enfim, apoiaram a questão da democracia, e aí você entra no mérito, não sabe se é a democracia, ou se é um candidato, ou se é alguém por trás, enfim. Eu quero saber a sua opinião. Não sabe nem se é a torcida também, né? Não, pode ter, por isso que eu falei torcedores. Pessoas, 10, 15 pessoas lá e dizer que representa a torcida de tal clube também, né? Não, nem representa a torcida e nem o clube, apenas alguns torcedores. Exatamente. Né? Mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso, em relação à política e o futebol, se o futebol deve, enfim, se meter na política e vice-versa. Não deve se meter, não deve se meter. Infelizmente, a gente tem no futebol alguns casos que, por causa da política, durante anos foram atrapalhados. Eu, por exemplo, quando montei o meu time, a política da federação não era aquela que eu aceitava. Por quê? Porque eu pagava as contas, eu pagava em dia. A federação queria que eu ficasse devendo alguma coisa para eles depois obterem aquele negócio. É o favor, é o toma lá da cá. Então, exatamente. Eu não permitia isso. Então, eles não me tinham na mão. Eu não aceitava isso. Então, eu fui o quê? Fui torpedeado, nosso time foi roubado, 0 das 1000 coisas, a gente não subiu por causa dessas coisas, inventaram uma série de situações para agradar a política de clube, para poder mudar regulamento, mudar. Você já viu o hexagonal de 7? Já viu, então? Isso aconteceu. Fizeram um hexagonal de 7 na federação para poder botar um time de um político, de um cara que financiava bem, de um cara que... E esse time acabou me tirando da decisão. E eu fui contra, mas os outros 5 presidentes, ninguém foi. Todo mundo era a favor, porque deviam favores à federação. Eu não devia nada. Sim. Eu tinha patrocinador. A federação me pediu para assinar um documento que se eu subisse
eu tinha que usar, digamos, o patrocínio que a federação indicasse. Eu falei, por quê? Eu tenho para meu patrocinador, se eu subir, eu tenho uma receita muito maior, por que eu vou assinar? Eu não vou assinar. Sabe quando que você vai subir? Nunca, entendeu? Aí tu tá ganhando de 3-0, o cara dá 3 pênaltis contra você dentro da minha casa. Entende? Era assim que funcionava. Então, é que hoje acontece. Hoje o futebol está numa situação que está, por exemplo, a federação deveria ajudar os clubes que têm menor receita. Alguns não foram afetados na receita, tiveram uma gestão boa. Então, a hora da federação ajudar é essa. Você não pode ter uma federação rica e um clube pobre. Então, agora, a federação tem que ajudar e depois cobrar. Como é que está a sua gestão? Tá assim. E não ajudar e depois obrigar o cara a votar nele de novo, que é o que a gente tem, que se tem o costume disso. Então, esse tipo de política que é nojenta, que é a mesma coisa que acontece na política. Então, nós não podemos aceitar mais isso. Nós estamos num mundo que não aceitamos mais esse tipo de situação. A política não pode vencer a verdade, nem o bom senso, nem a honestidade, cara. É verdade. Eu vivi na pele isso. Eu falo porque eu quero ver se encontra alguém que me desminta, que vai lá e diga que isso não é verdade. Você é um cara de caráter ilibado aqui no Brasil, assim. Eu sempre falo isso e a gente sempre comenta, enfim, com torcedores e jogadores, e todo mundo te respeita demais. Então, ninguém vai ter nada para falar contra, porque é verdade, o que você está falando é verdade. Mas a realidade, assim, eu sempre digo e falo no meu Twitter, assim, eu tento me manter isento em relação, né, à esquerda ou direita no país. Isento no seguinte sentido, não me abstendo de falar, mas falando que apontando que está errado na direita e na esquerda, porque todo mundo erra. Mas, na verdade... Nós não somos perfeitos, cara. Eu já votei de forma errada, mas jamais vou me omitir. A gente, às vezes, escolhe as pessoas, erra, e você não pode deixar de assumir a sua função de eleitor. Eu acho que você votar branco, nulo e tal, você acaba favorecendo alguém. Sim. Então, você tem que... como é que é? Escolhe o menos pior, aquele cara que você gerar uma confiança, mas você vai errar. Ninguém é perfeito na vida. Sim. Então, errou, paciência, desculpa, né? Reconhece o erro e pronto, exatamente, segue em frente, vai dormir tranquilo. Exatamente. Agora, tu acha que vai só acertar? Vai ser sempre, esse cara é isso. Não tem como, cara. A penúltima eleição provou isso aí, 50 milhões para um e outro para aí, um é condenado, o outro sai fora para presidente. Que é isso, cara? Tivemos aqui no Rio, dos últimos governadores, 5 ou 6 que estão presos. Que é isso? Aí o quê? O que vai fazer? Os caras, você bota os caras lá, ajuda a botar os caras lá, os caras chegam lá, se transformam, mudam todo, então a população que votou acreditando, infelizmente, dançou, né? Sim, exatamente. Agora, a gente, como às vezes, pessoas públicas, as pessoas cobram, porque você tem que se posicionar aqui. Por que eu vou posicionar? Eu tenho que posicionar naquilo que eu sei. Eu falo daquilo que eu sei. O assunto que eu sei, eu vou falar. Assunto que eu não sei, eu não vivo o dia a dia dessas coisas todas aí, não sei o que está por trás disso tudo. Por que você tem que se posicionar? Porque é uma personalidade. Para com isso, cara. Exatamente. Não vem com cobrança, não. Cobrança eu já tive dentro do campo durante anos, porra. E fora também, né? Como técnico. Fora também, não, né? Pelo amor de Deus. Não, perfeito, é isso. Eu acho que, assim, o maior problema, né, do nosso momento político atual, seja presidente, governo, prefeito, enfim, deputados, senadores, é que muitos no Brasil, eles são fanáticos por uma pessoa e não cobram. Tipo assim, eles preferem defender seus políticos de estimação do que cobrarem, né? Porque, na verdade, o cara que é eleito lá, seja prefeito, seja presidente, seja governador, ele tem que ser cobrado e não passar pano. Não, coitadinho. Se não sei quanto tempo o outro candidato, o antigo presidente teve tanto tempo para fazer, ele não vai fazer então. Não, ele tem que fazer, tem que cobrar, e a gente tem que cobrar. Por mais que a gente goste de A, B ou C, tem que cobrar, não é não? O pior não é isso. É pior que fica comprovado que o cara roubou,
que deu desfalque, o próprio cara confessa que deu e os caras ainda defendem o cara. E votam. Isso aqui é pior. Por isso que o fanatismo, eu sou contra qualquer tipo de fanatismo em qualquer área. No futebol também. Então, a gente tem que ter sempre equilíbrio para tudo, bom senso, que é assim que a gente passa a viver bem. Mas, assim, falando também sobre o futebol, né? A gente está vivendo aí dias complicados de quarentena e tudo mais, mas a gente está vendo muitos jogadores se posicionando sobre o racismo, né? Sobre aquele problema do racismo lá nos Estados Unidos, e não só lá, no mundo inteiro a gente encontra isso, né? Queria saber o que você acha disso, mas que seja... É um absurdo completo que a gente, no momento, no século que a gente vive, ainda exista isso, né? Eu vivenciei isso de perto na Rússia, com um jogador meu dentro do campo, que o cara entrou, ele era de Niger, não é nem Nigéria, Niger, é um outro país menor. E aí estávamos jogando um jogo e, de repente, a torcida do adversário começou a fazer aquela do imitar o macaco, né, e tal, e fazer, e ele parou o jogo, saiu, foi embora, não quis mais jogar, foi uma coisa meio que absurda. Eu, inclusive... com isso, o Platini estava na UEFA, eu enviei uma carta para ele, né, para que ele punisse, mandasse um documento para a Federação Russa, para a Federação punir o clube, os torcedores, mas é tal negócio, fica por isso mesmo. Tinha lá na Rússia jogadores brasileiros negros que jogavam no futsal lá, e aí a gente conversava e eu dava ingresso, falava, tem ingressos para vocês virem aqui assistir o nosso jogo do CSK. Eles falaram assim, se puder ir uns 3 ou 4, a gente vai. Sozinho não vai ninguém. Os caras tinham medo de ir sozinho no trem, no metrô, porque o pessoal ainda fazia coisas desse tipo. Então, é um problema do mundo inteiro, não é só aqui, né? Então... Ou nos Estados Unidos. Então, isso é um problema que no mundo que a gente vive hoje, ainda mais no futebol, né, que futebol sempre houve essa liberdade total das raças, né, uma mistura de raças, de credos, todo mundo pode jogar futebol, mas ainda exista, né, por parte de torcedores, uma situação como essa. Tem que haver punição forte. Mas o que aconteceu lá? Você multa lá em $2.000, está lá, dá um cala a boca, e no outro jogo acontece a mesma coisa. E entendeu? Continua. E não há uma suspensão. Porra, está suspenso 1 ano, essa torcida não pode ir no campo. E acabou, tem que ser um negócio desse tipo, como fizeram lá com o caso foi, se não me engano, do Daniel Alves, que o cara não pode mais entrar no estádio de jogo. Então tem que ser desse nível, cara. Você não pode punir ninguém por coisas pequenas que não afetem nada o dia a dia do cara. Sim, mas esse caso tem que ter uma punição exemplar. Nos últimos casos de racismo que aconteceram, os árbitros têm punido as vítimas, né? Quer dizer, tudo bem que a vítima se vire e faz, enfim, gesto obsceno, mas é natural que a pessoa reaja de alguma forma. É difícil, alguns choram, outros ofendem de volta, enfim. O Daniel Alves pegou a banana e comeu, mas assim, cada um reage de um jeito, né? Mas eu acho que a punição deveria, obviamente, ser para o clube e para a torcida, não só para a torcida, não só para o clube, porque assim, se você pune a torcida, você tira a torcida e o clube continua de boa. Agora, se o cara realmente é torcedor do clube, você tira ponto do clube, você bane o clube da competição, faz alguma coisa assim mais pesada, aí os torcedores vão começar a entregar, como começou na época da latinha, que tacava latinha no campo, não sei o quê. Resolveram punir todo mundo, o clube, inclusive, com perda de mando de jogo, perda de ponto, não sei o quê. O que acontece? Hoje em dia, se alguém joga alguma coisa no campo, os próprios torcedores já apontam quem é. Né? Eu acho que deveria ser algo nesse sentido. E a gente volta logo ao caso quê? Educação, né? A gente volta novamente. Volta ao início. Você vê o que fizeram com a Inglaterra. Vê se a Inglaterra não mudou totalmente a sua postura com aqueles torcedores malucos que iam lá, punindo ela e não deixando ela participar de competição nenhuma. Sim. Vê se eles não mudaram o comportamento.
É lógico que pode existir um ou outro, mas é uma coisa que não em grupos mais, como acontecia. Os caras que eram chamados de hooligans e tal. Vê se isso não acabou. Vê se hoje, como é que é o comportamento dos torcedores ingleses na Champions League. Então, por quê? Porque foi uma punição forte, que afetou todo o futebol inglês. E não só aos torcedores. Esse tipo de coisa tem que acabar. O racismo não só no futebol, fora do futebol, em qualquer lugar. Preconceito, enfim, isso aí é uma coisa baixa. Novamente, a questão da educação que faz diferença. Preconceito, homofobia, isso tudo, cara. No século que a gente viveu, no mundo que a gente vive hoje, não se comporta mais. Não Punição dá. Total. Isso aí. E severa. Tem que ser severa. Inclusive, lógico, claro. Inclusive, se for para o nosso clube, a gente precisa defender isso. Eu também concordo com você. Lógico, claro.